a paz do Senhor Jesus. Eu sou Luiz Gustavo, esse é o canal Bíblia em Casa. Você já nos conhece aqui do YouTube, um prazer ter a sua companhia aqui novamente no nosso canal. Hoje voltando com a segunda parte desta série sobre Bíblias de estudo e Bíblias com recursos específicas. Mais uma vez pedindo seu apoio, que você nos ajude compartilhando, comentando, deixando aí a sua sugestão, o seu comentário aqui no nosso canal, e voltamos hoje para apresentar mais algumas Bíblias de estudo com recurso, ou Bíblias especificamente de estudo, que tem assuntos específicos, que elas estão voltadas para uma única área de abordagem. Apresentamos aqui algumas Bíblias e agora vamos mostrar outras Bíblias de estudo que vão lhe ajudar em temas específicos. Aquelas Bíblias que não são Bíblias gerais, Bíblias onde você vai adquirir, vai ter nota de rodapé e determinados recursos falando sobre todos os assuntos, mas são Bíblias voltadas especificamente para um tema nas Escrituras Sagradas. E eu quero agora apresentar para vocês uma Bíblia voltada mais para a área da escatologia. Isso mesmo, escatologia bíblica é uma área que eu me identifico muito, estudo bastante escatologia. E essa Bíblia é um lançamento recente, não é? A gente já tem, acho que em torno de 3 anos aproximadamente que essa Bíblia foi lançada. E quando foi divulgada, publicada, eu fiquei muito ansioso, esperando, porque a gente tem muito pouco material no sentido de Bíblia de estudo, né? Já tivemos algumas que, infelizmente, quase não se encontram mais, outras não são mais publicadas, mas essa Bíblia aqui veio trazer material muito importante na área da profecia bíblica, textos proféticos escatológicos. Eu estou falando da Bíblia Jeffrey, né? Bíblia Jeffrey, Bíblia com estudos proféticos da editora BV Books, traz o texto King James 1611, uma Bíblia muito interessante que vai focar especificamente em estudos proféticos e na escatologia bíblica. É uma Bíblia com viés dispensacionalista, e para quem é dispensacionalista, quem é pré-tribulacionista, ela é uma ótima aquisição, entanto que ela também apresenta abordagens sobre outras linhas teológicas, sobre arrebatamento da igreja, o milênio, tribulação e outros temas que são polêmicos e alvos para muito tipo de discussão e debate hoje no mundo acadêmico teológico. Então essa Bíblia aqui é uma Bíblia pesada, com muito conteúdo, que é muito interessante, vale muito a pena na área da profecia e escatologia bíblica, a Bíblia Jeffrey, tá bom? Mais uma Bíblia que trabalha com a ideia de cronologia. Tem muita gente que preocupa-se em encontrar uma Bíblia cronológica, que tenha o texto contando uma história sem interrupções de livros, de capítulos. Então apresentamos no primeiro vídeo a Bíblia Aplicação Pessoal em ordem cronológica, que é uma ótima ferramenta, mas que ela tem uma proposta um tanto diferente, porque ela traz os estudos da Bíblia Aplicação Pessoal. Essa aqui, publicada pela editora Thomas Nelson, tem várias capas essa Bíblia. Essa aqui é uma capa soft touch, né, como fala, é uma capa que não é uma capa dura totalmente, é uma capa mais maleável, mais fininha, certo? Tem um toque macio, ela tem uma textura diferente. Então, uma capa muito bonita. A Bíblia de Estudo integrada pela Thomas Nelson, a editora Thomas Nelson Brasil, e ela traz o texto NVI, uma nova abordagem cronológica para explorar as Escrituras. Também não é uma Bíblia para você usar no culto, não é uma Bíblia para você levar para a igreja, porque você não vai conseguir acompanhar. Ela vai trabalhar os textos bíblicos na ordem de como tudo aconteceu. Uma Bíblia muito interessante para quem deseja estudar ou ler a Bíblia de forma cronológica. Ela é ótima para uma leitura cronológica, para que você tenha um entendimento do enredo das Escrituras como um todo de uma forma uníssona, onde ela se inicia no que é descrito no Gênesis e vai terminar no Apocalipse, mas de uma forma bem didática. É uma Bíblia que eu indico para quem deseja estudar a Bíblia, fazer a sua leitura devocional com esse formato, tá bom assim? Deixa eu ver aqui, tem que separar aqui porque é muita Bíblia e eu vou tentar organizar aqui para a gente continuar. Uma Bíblia que tem um viés único nesta categoria. Hoje a gente tem muito material paralelo, atlas bíblicos e livros sobre arqueologia bíblica,
mas poucas Bíblias apresentam a questão arqueológica, que também tem a sua importância no estudo das Escrituras. Estou falando da Bíblia de Estudo Arqueológica da editora Vida. Traz o texto NVI, uma Bíblia belíssima, é uma Bíblia colorida, certo? Ela tem um papel revista. Deixa eu só mostrar aqui para quem não conhece. Ela tem muitas figuras, tá certo? Muitos artigos com comentários específicos. Uma Bíblia fantástica. Olha só que coisa interessante, tá? Ó, uma Bíblia colorida. Assim, no momento, ela é ímpar no mercado brasileiro. Já tem outras editoras aí com propostas de trazer Bíblia arqueológica, né? A BV Books está para lançar agora, entre o final de 2023, talvez o início de 2024, ou mais à frente ainda, a Bíblia arqueológica do arqueólogo Rodrigo Silva, que é um arqueólogo e teólogo adventista. Ele vai lançar com a editora BV Books. Foi feita uma live há mais de um ano, mostrando uma Bíblia que tem um aparato bem interessante, mas que ainda não tem uma previsão certa. Para ser sincero, ele falou que essa Bíblia concluiria o conteúdo enviado para a editora ao final de 2023. Então, eu estou gravando esse vídeo no final de maio de 2023 e aí a gente está com uma previsão para bem lá para frente para essa Bíblia ser publicada. Mas enquanto isso, a gente tem essa ótima ferramenta que é a Bíblia arqueológica, que por sinal começou a ficar sumida aí nas plataformas das lojas digitais na internet. Para quem compra muito pela internet, está ficando difícil encontrar essa Bíblia, né? Eu não pesquisei atualmente quando vim gravar esse vídeo, mas ela está ficando um pouco escassa. Então, quem tem sabe o tesouro interessantíssimo que essa Bíblia é, e quem não tem está correndo atrás para conseguir. A minha está na capa marrom, um acabamento de primeira qualidade, um papel revista, muito, muito bem feito, e uma Bíblia que vale muito a pena você também adquiri-la. Uma outra Bíblia que hoje ela já tem uma nova edição, uma capa diferente, muito bonita eu também achei, mas essa primeira que eu comprei aqui é uma Bíblia muito interessante, estava muito curioso para ter essa Bíblia. É uma Bíblia também que tem uma categoria ímpar, não encontramos muita coisa no sentido de Bíblia de estudo, né? Tem material para isso, mas Bíblia de estudo muito pouco. Eu estou falando da Bíblia de estudo conselheira da SBB, Acolhimento, Reflexão e Graça. É uma Bíblia voltada para a área do aconselhamento, né? É uma Bíblia formada por psicólogos cristãos que se reuniram para preparar estudos com base nas escrituras para todo tipo de aconselhamento. Eu tenho aqui uma obra que é o Aconselhamento Cristão Bíblico, e existem outras obras aí de várias editoras no Brasil, mas Bíblia de estudo voltada, e a gente tem essa maravilha aqui. Tem uma outra Bíblia da CPAD, que é a Bíblia Além do Sofrimento, que vai trabalhar no apoio a pessoas que têm familiares com limitações físicas, deficiência e outros tipos de dificuldade de saúde, algumas patologias, que trabalham um pouco nessa mesma média, né? Mas que não tem uma proposta inteiramente para aconselhamento. Aqui você tem uma Bíblia voltada para aconselhamento nas Escrituras, e aí quem é pastor, líder, que trabalha com pessoas, né, tem, acho que uma ótima sugestão de ferramenta, essa Bíblia aqui que traz o texto NAA, Nova Almeida Atualizada, para ajudar nesse critério, que vale muito a pena, sim, ter esta Bíblia. Uma Bíblia que não é uma Bíblia de estudos, mas é uma Bíblia que o seu recurso é interessante. Eu nunca fui muito fã desse tipo de Bíblia, mas essa Bíblia aqui me chamou a atenção. E eu confesso que, assim, vale a pena tê-la no seu acervo, porque ela traz, sim, algum conteúdo interessante. Estou falando da Bíblia do Pregador Pentecostal, da SBB, a Bíblia que é comentada pelo pastor Erivaldo de Jesus, um pastor da Assembleia de Deus no Brasil, escritor, tem diversas obras publicadas, e essa Bíblia aqui, essa minha edição aqui, traz o texto em NAA, essa capa azul muito bonita, tá certo? Tem índice também, e ela tem uma versão Almeida Revista Corrigida com a capa preta e marrom, se eu não engano-me. Essa Bíblia ela tem um curso de teologia para um mini curso de teologia para o pregador, né, um curso de teologia sistemática ao final, ele tem concordância bíblica e tem algumas pérolas de auxílio para o pregador, além de sermãos
prontos dentro dos textos bíblicos. Como você vai ver aqui, ó, tem 2 sermãos, um de um lado, outro do outro, pronto. Eu não utilizo essa Bíblia para preparar sermão. As minhas pregações, os meus ensinos nos cultos, na nossa igreja, eu utilizo, claro, material para preparar o sermão, mas é uma Bíblia que tem conteúdo muito interessante e, assim, quem é pregador, quem é ensinador, em alguma coisa esse material vai ajudar, principalmente os recursos adicionais que estão nessa Bíblia, que é uma Bíblia muito interessante, tá bom? Vamos chegando ao final. Temos uma Bíblia que ajuda também ensinadores estudiosos da palavra voltados para o discipulado cristão, que é a Bíblia de Estudo do Discipulado, essa linda Bíblia aqui publicada pela SBB. Essa também traz o texto NAA. Eu tinha ela apenas o Novo Testamento e em seguida a SBB publicou essa linda Bíblia aqui com essa capa, um acabamento maravilhoso, muito gostosa de pegar, né? O texto, assim, o beiral dela é prateado, certo? Mas a ideia não é só apresentar o produto acabado, mas é a proposta. Ela é uma Bíblia voltada para o ensino do discipulador cristão, Bíblia de estudo do discipulado. A gente tem Bíblia do discípulo, temos 2 editoras que publicam 2 Bíblias diferentes com o título de Bíblia do Discípulo. Temos a Bíblia de Estudo do Discípulo, a editora Geográfica, que é uma outra Bíblia, uma Bíblia teológica muito boa. Eu também tenho aqui na minha pequena biblioteca, tá? Mas essa Bíblia aqui é uma Bíblia que trabalha cursos e todos os seus estudos, as suas ferramentas são voltados para o ensino do discipulado cristão. A Bíblia com nota de rodapé, ela tem, se não me engano, são 8 cursos, né, voltados para o discipulado cristão. Para quem milita na área do ensino da palavra, o pregador, pastor, líder, também é uma excelente ferramenta. Tem mais uma Bíblia aqui, também na área da apologética. No outro vídeo nós apresentamos a Bíblia Apologia Cristã, e nesse nós estamos trazendo, na verdade, nós apresentamos a Bíblia Apologética com apócrifos. E agora sim, a Bíblia Apologia Cristã, da editora CPAD, com texto Almeida Revista e Corrigida. Essa Bíblia que praticamente também está ficando sumida do mercado. Essa minha edição de luxo, também um ótimo material, uma Bíblia espetacular, tá certo? Que vai trabalhar na questão da defesa da fé. Ela não atua nas mesmas linhas que a Bíblia apologética trabalha, mas ela tem introdução aos livros e ela vai ter várias notas de rodapé e artigos voltados para a defesa da fé, com a outra proposta, mas que está dentro desse contexto. Inclusive, ela foi publicada da primeira vez como Bíblia de Estudo e Defesa da Fé, e depois a CPAD trouxe ela como Bíblia de Estudo Apologia Cristã. Ela também tem uma capa dura, que é muito bonita, certo? E que também está começando a ficar um pouco difícil de encontrá-la. Chegando aqui às últimas Bíblias, nós temos uma Bíblia que eu utilizo sempre nos meus estudos, que é uma Bíblia que todo pastor, todo pregador, todos os que estudam a palavra de Deus, que ensinam, precisam tê-la. Evidentemente que a Bíblia não é de entendimento comum para todos, que é uma Bíblia que tem um viés um pouco mais acadêmico, mas não é uma Bíblia difícil de entender, de manusear. Estou falando da Bíblia de Estudos Palavras-Chave. Palavra-chave, essa Bíblia belíssima aqui, que trabalha a questão exegética do texto. Ela tem o dicionário Strong e ela vai trabalhar o hebraico do Antigo Testamento e o grego do Novo Testamento. A Bíblia que você tem as palavras sublinhadas, tá? E ao fim do livro, após a concordância, ao fim do texto bíblico, nós temos o dicionário de hebraico seguido do dicionário de grego para o Novo Testamento e hebraico para o Antigo Testamento. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem como é que ela está dividida aqui, ó. Essa parte aqui é texto bíblico e essa parte aqui é o dicionário. Tá vendo aqui? Aqui está o texto bíblico e aqui está o dicionário de hebraico e grego. Ela tem pouquíssimas notas de rodapé, porque não é a proposta dessa Bíblia ter comentário de nota de rodapé, mas apresentar o significado das palavras no hebraico do Antigo Testamento e o grego do Novo Testamento. Uma Bíblia que ajuda muito na questão exegética para você descobrir o entendimento real de termos teológicos para o Antigo e o Novo Testamento. Ela é uma ferramenta espetacular
e você tem que ter na sua casa também. Principalmente você que prega e que ensina. E você que deseja ter um entendimento melhor sobre os termos exegéticos reais nas línguas originais. Agora é importante ter uma noção de hebraico e de grego. Não é ser um estudioso, alguém formado que fala grego e hebraico fluentemente. Você não é obrigatoriamente ter que ter essa qualificação, mas é preciso ter um entendimento base para conseguir pelo menos ler as palavras e conseguir fazer a montagem exegética do significado e das variações que as palavras têm nas línguas originais. A penúltima Bíblia aqui que eu quero apresentar, na verdade, ainda tem 4 Bíblias, né? Pensando que era a penúltima. Uma Bíblia que é uma Bíblia de estudo, que não é dita que é uma Bíblia de estudo, mas não deixa de ser. É a clássica e tradicional Bíblia que explica a própria Bíblia com a Bíblia. Parece um trava-língua, uma redundância, mas quem sabe o que eu acabei de falar já pegou de que Bíblia eu estou falando. Estou falando da tradicionalíssima Bíblia Thompson, a Bíblia de referência Thompson, publicada pela editora Vida. Essa Bíblia aqui que é o resultado da fusão, na verdade não fusão é quando junta, né? Mas a cisão da clássica e antiga Bíblia Vida Nova, que tinha referências temáticas e tinha notas de rodapé. A questão do texto bíblico com nota de rodapé virou a Bíblia Shed. E as cadeias de referência temática originou-se nessa Bíblia aqui. A minha é vinho com verde, né? Ela já foi publicada com dezenas de capas aí. E é uma Bíblia clássica, muito querida pelas pessoas, que ela tem as referências temáticas e você consulta lá no final da Bíblia as referências de acordo com o que o texto diz, explicando a Bíblia pela própria Bíblia. É uma proposta muito interessante, está aqui a belíssima, clássica Bíblia Thompson, que você encontra aí em várias versões. Inclusive foi lançado aí a versão colecionador, que já também está quase acabando, e ainda quem tem para vender está vendendo muito caro, mas é uma Bíblia muito interessante. Uma Bíblia que não existe mais hoje para você comprar, muito raramente você vai encontrar essa Bíblia. Quem encontrar, eu indico que você compre uma Bíblia de estudo voltada para responder perguntas intrigantes da Bíblia Sagrada. Ela não esgota os assuntos porque tem muita dúvida, muita coisa intrigante, quase que não sai. É muita coisa intrigante nas Escrituras. Eu estou falando desta Bíblia aqui, ó, a Bíblia de Estudo, Perguntas e Respostas. Foi publicada pela editora Mundo Cristão e é uma Bíblia comentada por Thomas Owen e o nosso querido saudoso Norman Geisler, um grande teólogo, um grande apologista. E essa Bíblia aqui ela vai trabalhar perguntas e respostas. Ela traz algumas perguntas sobre alguns textos que causam algumas dúvidas, ela formula uma pergunta e ela mesma já traz a resposta desta Bíblia. Uma Bíblia interessante, eu não me arrependo de ter adquirido essa Bíblia e não me desfaço dela. Hoje ela não é mais encontrada para venda, muito difícil se encontrar um tesouro, eu indico muito para você comprar essa Bíblia. Ela vem com a capa emborrachada, se fosse uma capa para uso, uma Bíblia para ser usada costumeiramente, ela teria um desgaste fácil, porque esse emborrachado dela, ela tem um desgaste. Muito embora eu entendo que ela tem um emborrachado um pouco mais firme do que outras Bíblias de emborrachadas que eu tenho por aqui. Bíblia de Estudo, Perguntas e Respostas, comentada pelo querido Norman Geisler e o Thomas Owen. Acho que é assim que fala, traz o texto Almeida Revista, atualizada pela editora Mundo Cristão Bíblia, que já saiu de circulação. Outra Bíblia interessante, que ficou um tempo sumida, mas que já foi aí publicado novas edições. Não é uma Bíblia de estudo propriamente dito, mas é uma Bíblia voltado para pregadores e líderes. Eu já estou falando o nome dela, a Bíblia para pregadores e líderes, comentada pelo príncipe dos pregadores, vivo, brasileiro, pastor, homem de Deus, profeta de Deus, pastor Gesiel Nunes Gomes, que é uma Bíblia interessante, publicada pela editora Central Gospel, traz o texto Almeida Revista e Corrigida, e ela vai trabalhar ao longo do texto bíblico pequenos sermãos, podemos dizer assim, com alguns pontos e textos bíblicos,
e pérolas para o pregador, vai trazer frases de grandes mentes do cristianismo histórico, né? Charles Spurgeon, Jonathan Edwards e tantos outros, né? Ele traz aqui frases célebres, só para vocês terem uma noção. Olha só, tem o texto bíblico e esses quadros em destaque são como se fossem pequenos sermãos que, na verdade, acabam auxiliando para a montagem de um outro sermão ou de um estudo bíblico. Essa Bíblia que hoje ela está em outras capas, com outras edições, e essa aqui é muito bonita, essa marrom com preto, uma Bíblia muito interessante pela editora Central Gospel, Bíblia para Pregadores e Líderes, do querido pastor Gesiel Nunes Gomes. E eu acho que sim, agora é a última Bíblia nesse viés de Bíblia específica que nós temos, que é uma Bíblia que já saiu de linha, não se encontra mais, infelizmente, para vender. Eu tive a alegria de ter um amigo que conseguiu um lote, né? Assim, já no final. E aqui a gente no canal tem vídeo dessa Bíblia. E a gente fez até um unboxing dessa Bíblia, abrindo ela junto com vocês, para que a gente tivesse a experiência de ver o que essa Bíblia traz. É a Bíblia de Revelação Profética. Bíblia que foi publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil em 2011. Essa Bíblia foi publicada, infelizmente ela já saiu de linha, uma Bíblia voltada para a área da profecia bíblica e também da escatologia. Ela trabalha junto com a Bíblia Jeffrey. Também a gente tem aí uma Bíblia que eu não tenho, infelizmente, esgotada, a Bíblia de Estudos Tim LaHaye, que também trabalha nesse mesmo viés. Os textos proféticos e a escatologia bíblica. Também é uma Bíblia de viés dispensacionalista, tá bom? E quem não é dispensacionalista, a gente não reprova essa Bíblia para os irmãos de outras linhas escatológicas, né? Os pós-milenistas, os amilenistas, né? Os pós-tribulacionistas. Também você vai encontrar aqui alguma coisa interessante, sim, na área da escatologia, mas ela defende mais a visão pré-tribulacionista e dispensacionalista, essa linha teológica, que é a linha que eu defendo, que eu acho mais coerente na escatologia bíblica. Uma Bíblia muito interessante, aquela capa no formato da época, o material dela é o formato da época, da SBB, e ela tem esse desenho aqui muito bonito. Essa Bíblia já foi publicada com o título de Bíblia de Estudo das Profecias, né? É uma Bíblia muito interessante, que infelizmente não está mais sendo publicada no Brasil, mas que eu indico esse material para vocês. Infelizmente não tem para comprar, mas se você de repente encontrar alguém querendo se desfazer e vender, infelizmente o pessoal quer vender muito caro uma Bíblia como essa. Uma vez eu encontrei na internet uma pessoa vendendo por R$ 550, aí fica uma coisa surreal, fora de órbita, vamos dizer assim, né? Não é coerente, né? Às vezes o pessoal quer exagerar um pouco. Então, é uma Bíblia interessantíssima, mas que infelizmente ela não está mais sendo publicada. E eu acho que é isso, pessoal. As nossas Bíblias que nós temos, evidentemente que existem aí no mercado muitas outras Bíblias de viés específico. E se caso tem alguma Bíblia que não apareceu aqui, comenta aí, deixa nos comentários qual é a Bíblia que você tem, que é uma Bíblia específica, que vai trabalhar um único viés ou um tipo de assunto mais específico ao longo de todas as escrituras. Eu espero ter lhe ajudado para que você compreenda que há Bíblias que elas não vão ser uma Bíblia que vão comentar todas as questões dos textos bíblicos, mas que elas vão focar em um assunto específico. Por exemplo, a Bíblia arqueológica só vai falar de arqueologia bíblica. E onde houver um texto que não tenha alguma descoberta arqueológica, algum conteúdo arqueológico, não vai ter conteúdo para comentar, não vai ter artigo, não vai ter gráfico. Da mesma forma, uma Bíblia como essa, que é uma Bíblia de profecias e de escatologia, quando chegar num texto bíblico que não trabalha esse viés, ela não vai comentar, porque não é a proposta dela fazer comentários gerais. Isso outras Bíblias trarão, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, espero que você tenha gostado do nosso vídeo, compartilhe com os seus amigos, nos ajude a divulgar o nosso canal, que Deus abençoe sua vida, um forte abraço, que a bênção de Deus esteja sobre você, sua casa, sua família, o seu ministério, que Deus te abençoe. Eu sou o Luiz Gustavo, esse é o meu, o seu, o nosso canal Bíblia em Casa. Até a próxima, no nome de Jesus. Até mais.